Saúdo os diletos ouvintes com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuaremos a explanação do nosso tema, impureza doutrinária, baseada no texto de Gênesis 26, do 17 ao 18, que diz: Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerá, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e o chamou pelos nomes que chamara o seu pai. Qualquer coisa que nos faça pensar na possibilidade de viver um evangelho sem Cristo, que não temos necessidade deles, e nos faça pensar em viver um evangelho sem cruz, isto é claramente obra dos filisteus. Qualquer coisa que encubra o nosso Senhor Jesus Cristo, qualquer coisa que de qualquer forma o tire do centro e o coloque em qualquer outro lugar, é claramente obra dos filisteus. Como os filisteus têm estado altivos durante este presente século em particular, há certas coisas, meus caros amigos, pelas quais eu acho que não deveríamos nem discutir. E a primeira é a deidade singular de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua eternidade. Leiam as descrições dele, feita pelo apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Colossenses. Ele é antes de tudo. Nele tudo existe, tudo subsiste. Ele é eterno e um com o Pai. Não pode haver discussão sobre isto. Não devemos perder tempo argumentando com pessoas que negam a deidade singular de nosso Senhor Jesus Cristo, sua igualdade com Deus, sua encarnação e a verdade bendita das duas naturezas em uma única pessoa, pela qual nós chamamos união hipostática. Voltem atrás e examinem cada período de avivamento e verão que não há discussão a respeito disso. Esta é a verdade em que se gloriam, é o sentido de suas vidas, e para mim estas coisas são absolutamente essenciais. Não compreendo como alguém pode dizer crer no Senhor Jesus, no entanto, não crer no seu nascimento virginal, ou em seus milagres, e não crer na sua ressurreição física e literal. Isto é claramente obra dos filisteus. O apóstolo Paulo não argumenta acerca disso. Ele diz: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé, e ainda permanecereis em vossos pecados. 1 Coríntios 15, 14 e 17. Paulo está falando sobre a ressurreição literal em 1 Coríntios 15. Ele não está falando a respeito da permanência do Espírito de Cristo. Ele não está simplesmente argumentando que, apesar de morto, ele ainda é capaz de nos ajudar. Não, ele está falando da ressurreição física e literal. Ele diz: se isso não é verdade, então tudo o que temos pregado está errado. Todavia, há pessoas que se consideram cristãs e até mesmo pregadores, hoje em dia, que negam a ressurreição física de nosso Senhor. Eles dizem que isto realmente não importa. Eu afirmo que enquanto essas pessoas mantiverem tal posição, não têm o direito de orar por um avivamento, nem esperar por ele. Isso porque o Espírito Santo é uma das testemunhas da ressurreição. Lembre-se, como o apóstolo Pedro expressa, ele diz: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. O Espírito Santo é uma testemunha dessas coisas, testemunha da sua encarnação, testemunha do seu ministério, de seus ensinos, de seus milagres, testemunha da sua morte, testemunha da sua gloriosa ressurreição física e literal, e testemunha da sua ascensão aos céus. Somos testemunhas, nós e também o Espírito Santo. Como então você pode pedir que o Espírito Santo o abençoe e derrame o seu Espírito Santo se nega aquilo que ele dá testemunho, se nega a pessoa a quem o Espírito Santo veio glorificar? Então, de que adianta dizer, vamos orar?
se não temos uma ideia clara a respeito dessas coisas, vocês nunca chegarão à água dos poços enquanto não tirarem o entulho que os filisteus jogaram neles, em vossas mentes. Avivamento, acima de tudo mais, é uma glorificação ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, estimulada pelo Espírito Santo. É a restauração de Jesus Cristo ao centro da igreja. É uma devoção profunda e pessoal a Ele. Revela-se nos hinos, nos cânticos de louvor a Deus. Cristo, o centro da vida da igreja. Vocês não percebem a necessidade de se livrarem dessas obras dos filisteus? Não há valor nenhum chamado cristianismo que não exalta Cristo, de que não vive para Ele e que não vive para testemunhar dele. Isso forçosamente me leva à sua obra. Primeiro à sua pessoa, sim, mas agora à sua obra. O que quero dizer com sua obra? Bem, quero enfatizar especialmente a sua expiação, a sua morte na cruz, seu corpo quebrado e seu sangue derramado. Novamente estou citando a vocês fatos que podem verificar por si mesmo. Vocês notarão que cada período do avivamento na igreja, sem exceção, houve uma tremenda ênfase no sangue do Cristo. Os hinos mais cantados nesses períodos têm sido hinos a respeito do sangue de Cristo. Eu poderia citá-los a vocês em vários idiomas. Não há nada mais característico do que isso. Mais uma vez, descobrimos que o apóstolo expressou isso por nós, em Colossenses capítulo 1. Havendo feito a paz. Como ele fez a paz? Pelo sangue da sua cruz. Versículo 20. É claro, sei perfeitamente bem que quando faço uma declaração assim, popular e extremamente impróprio para a atual época, há pregadores cristãos que pensam que estão sendo sagazes ao ridicularizarem a teologia do sangue. Eles repudiam e dizem com desprezo: a religião do Velho Testamento, ela é cafunga sangue, o sangue de novilhos e de bodes, e de todas essas materializações e falatórios a respeito do Cristo são a mesma coisa. Naturalmente dizem isso, e é por isso que a igreja está na situação que está. Mas em períodos de avivamento, ela se gloria na cruz, e gloria-se em seu sangue, porque é como o autor da Epístola aos Hebreus expressa: há somente um caminho pelo qual podemos entrar com confiança nos santos dos santos, e é pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. É isto que o Espírito Santo honra, é isto que ele dá testemunho, que o Filho de Deus veio ao mundo e foi feito um pouco menor do que os anjos. Para quê? Para o sofrimento da morte, para a fim de que provasse a morte por todos os homens. O centro nervoso, o coração do evangelho cristão é este, a qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue. Romanos 3,25. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3,26. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas. Efésios 1,7. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. O coração do nosso evangelho é que aquele que não conheceu o pecado, Deus, o fez pecado por nós, para que fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ouçam o que o maior pregador que a igreja já teve dizia a respeito de si mesmo: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6,14. É nisso que ele se gloria e se orgulha. Também ele escreve aos Coríntios: porque nada me propus saber entre vós,
senão a Jesus Cristo e a este crucificado. 1 Coríntios 2, versículo 2.